Hoje a gente vai aprender um ensinamento bem profundo do Maharal de Praga. Ele escreve o seguinte: En Havaya ela minaelem. Não tem existência somente depois da ausência. Não dá para entender muito o que ele quer dizer, né? Então vamos explicar um pouquinho com alguma introdução e a gente vai voltar para a frase e entender o que ele quer dizer. Quando Deus ele criou o mundo com regras. Não só regras físicas, como da física, da biologia, também o mundo espiritual, ele é composto por regras. Não é um mundo caótico. Tem regras bem claras e bem detalhadas. Uma das regras do mundo é a seguinte fórmula: nada pode crescer e se desenvolver sem passar por uma fase de destruição. Nada pode subir sem primeiro descer. Por exemplo, a pessoa que ela vai dar um pulo para subir e ir para cima. O que ela faz? Primeiro ela se agacha e depois ela pula. É exatamente a mesma lógica. Para a pessoa subir, ela tem que descer. Não só a pessoa como indivíduo, também o mundo, para ele se desenvolver, primeiro ele tem que ter uma queda. Outro lugar que a gente também vê isso é na saída do Egito. O que acontece? Moshe, Hashem, Deus vem e fala com Moshe, vai lá e salva o povo. Tá, Moshe foi difícil de convencer ele, no final Hashem convenceu, vou lá salvar o povo. Moshe vai lá, fala com Paró, libera o povo. Paró, obviamente, manda Moshe Rabbeinu embora, como que eu vou liberar o povo dos escravos? O que acontece? No final, Paró, ele ficou estressado que vem um cara querendo liberar o povo. Ele aumentou a quantidade de trabalho do povo. Ou seja, Deus mandou Moshe para liberar o povo. Moshe chegou, a situação do povo piorou. É tão irracional que até Moshe reclama com Hashem. Peraí, você acabou de me mandar e a situação piorou? Até que Hashem deu uma bronca em Moshe para ele parar de reclamar. Mas Moshe não entendeu o que ele estava fazendo. Por quê? A mesma lógica. Para acontecer a saída do Egito, esse grande evento da liberação do povo com as pragas e com os milagres, primeiro tem que ter uma queda. Depois que tem a queda, o mundo está preparado para subir. Também o mundo físico é assim. Quando a gente quer plantar alguma coisa, a gente pega a semente, coloca na terra. Antes da semente germinar, ela passa por um processo de se estragar. Primeiro a semente se estraga e depois ela abre e sai a muda para poder crescer a árvore. A gente vê que também o mundo espiritual e também o mundo físico funcionam com essa mesma fórmula. É isso que, voltando para a fase do Maharal Mi Praga, ele fala En Havaya ela minaelem. Não existe existência somente que vem depois da ausência. Para existir, para alguma coisa melhorar e crescer, primeiro ela tem que passar por uma ausência. Uma ausência quer dizer uma queda, como a gente explicou. O exemplo do pulo. Agora a gente tem que... O que a gente aprende com isso? Qual é a nossa relação com as nossas quedas pessoais? No momento que eu estou tentando crescer em qualquer aspecto da minha vida, aspecto espiritual, aspecto material, eu estou tentando crescer. Muitas vezes, o natural é que todo mundo passa por dificuldades no caminho. Qualquer que seja a minha ambição, naturalmente eu passo por dificuldades e quedas. A questão é como que eu vou me relacionar com essas quedas. A queda pode ser muito difícil, mas por outro lado, a queda é uma oportunidade. Muitas vezes, sem essa dificuldade, o resultado no final não é o mesmo. Uma pessoa que ela quis construir alguma coisa, e ela foi, falou com as pessoas, conseguiu, fez um projeto e tudo foi tranquilo, não passou por nenhuma dificuldade. Outra pessoa quis fazer também um projeto,
mas ela teve dificuldade do início até o final. Mas ela conseguiu no final. Qual é a diferença das duas pessoas? As duas chegaram na mesma conclusão, no mesmo resultado. A diferença é gigantesca. A segunda pessoa que passou por dificuldades, a conexão que ela tem com o projeto dela é muito maior. O carinho que ela vai ter com o projeto dela é muito maior. Igual duas mães. Uma mãe criou o filho dela com dificuldades. A outra mãe não passou por dificuldades. Muitas vezes o carinho, o amor, a proximidade da que teve dificuldades vai ser maior do que a primeira. Então toda a queda que a gente tem é uma oportunidade, é um desafio, e exatamente nesse momento a gente pode respirar fundo e daqui, justamente da queda, tirar as forças para crescer. Vamos terminar com uma explicação muito legal. Está escrito no livro de Mishlei, que escreveu Shlomo Amelech, o rei Salomão. Está escrito o seguinte: Sheva Ipol Tzadik Vekam. Famoso versículo. 7 vezes cai o justo, o tzadik, e se levanta. Ou seja, o justo, o tzadik, a pessoa boa, ela cai várias vezes e se levanta. O Rav Yitzhak Utner, o livro Pahad Yitzhak, ele explica o seguinte. Ele fala o seguinte: os estúpidos, eles leem esse versículo e como que eles traduzem o versículo? Apesar do tzadik, do justo cair, ele consegue se levantar depois. Apesar da queda, ele consegue se levantar. Ele fala, quem lê o versículo assim são os estúpidos. Os sábios, como que eles leem esse versículo? Por que o tzadik, por que o justo ele levanta? Porque ele caiu 7 vezes. Ele só consegue se tornar justo e se levantar porque ele caiu. A queda é o motivo do crescimento dele e não o motivo do descrescimento. Aqui é a lição que te dava para hoje, que te aprendeu do Maharal. O mundo funciona necessariamente desse jeito. Primeiro vem a noite e depois vem o dia, como está escrito na criação do mundo. Então, quando a gente tem alguma dificuldade, quando a gente passa por uma noite, saber que aqui está a abertura, a introdução para o próximo passo, que é a luz que vem depois. A gente só tem que agarrar a oportunidade, respirar fundo e saber aproveitar dessa oportunidade e desafio ao mesmo tempo. Até a próxima.